Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou Josadak Amorim e nesse vídeo eu trago a sétima aula da série Aprendendo Matemática. O assunto é potenciação. Nós estaremos vendo a definição de potenciação, seus termos e suas propriedades. Acompanhe a aula com atenção e anote tudo o que você puder. Desejo a você uma boa aula e bons estudos! Muito bem, pessoal. Vamos começar a sétima aula da série Aprendendo Matemática e o assunto é potenciação. Pessoal, potenciação ou exponenciação é uma forma de abreviar a multiplicação de vários fatores iguais, ou seja, quando multiplicamos um número várias vezes, nós podemos abreviar essa multiplicação elevando esse número à quantidade de vezes que nós estamos multiplicando. A definição de potenciação diz o seguinte: seja um número real A e um número natural n, com n maior que 1, chamamos de potência de base A e expoente n o número a elevado a n, ou seja, o produto de n fatores iguais a A. Está aqui a ilustração, pessoal. Quando nós multiplicamos um número sucessivas vezes, nós podemos abreviar essa multiplicação através da potenciação, que é elevar esse número à quantidade de vezes que o multiplicamos. Nós temos aqui o a elevado a n, ou o a elevado à enésima potência, significa que o a está sendo multiplicado n vezes. Por isso que nós chamamos essa multiplicação de n fatores. Vamos lembrar, pessoal, que fatores são os termos de uma multiplicação. O a, pessoal, nós chamamos de base e o n é chamado de expoente. E o a elevado a n nós chamamos de potência. Aqui nós temos alguns exemplos bem simples e fáceis de compreender. O a elevado a 2 é a vezes a, ou seja, a multiplicado duas vezes, porque o valor de n é igual a 2. O a elevado ao cubo é a vezes a, ou seja, a multiplicado 3 vezes. Então, o número n aqui é igual a 3. E o a elevado à quinta potência, ou a elevado a 5, é a multiplicado 5 vezes. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 multiplicado duas vezes. 3 vezes 3 é igual a 9. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Nós vamos fazer algumas observações, pessoal, antes de falarmos das propriedades da potenciação. A primeira observação: seja A um número real diferente de zero e n um número natural, chamamos de potência de base A e expoente menos n o número a elevado a menos n, que é o número inverso de a elevado a n. Nós temos a elevado a menos n. Isso aqui é igual a 1 sobre a elevado a n. Porque, pessoal, nós consideramos aqui que o a está sobre 1. Como ele está elevado a um expoente negativo, nós vamos inverter essa fração. O a, que é o numerador, passa a ser o denominador, e o 1, que é o denominador, passa a ser o numerador. Aí nós ficamos com 1 sobre a elevado a n. Ou, podemos escrever também dessa forma. Então, nós temos um exemplo aqui, 6 elevado a menos 3. Nós escrevemos o expoente positivo e invertemos aqui a base, colocando o 1 no numerador. Então, fica 1/6 ao cubo, que pode ser escrito também dessa forma. E aqui vai dar 1 sobre 6 ao cubo é igual a 216. Aqui nós temos um outro exemplo, 3/5 elevado a menos 2. O expoente negativo nós escrevemos positivo e invertemos aqui a fração, ficando 5 sobre 3. Então, fica 5 sobre 3 ao quadrado. Aí nós temos aqui 5 ao quadrado é igual a 25 e 3 ao quadrado é igual a 9. Continuando aqui com as observações, pessoal, nós temos menos 2 ao quadrado é diferente de menos 2 entre parênteses ao quadrado. Por quê, pessoal? Esse expoente 2 não tem nada a ver com o sinal de menos aqui em frente ao 2. Já que o menos 2 entre parênteses elevado ao quadrado,
O expoente 2 aqui, ele relaciona todo o número dentro do parêntese, ok? Então, nós vamos ver aqui. Resolvendo aqui menos 2 ao quadrado, nós temos, repetimos o menos, já que ele não está relacionado aqui com o expoente, e multiplicamos aqui o 2 duas vezes. Então, nós temos 2 vezes 2, que é igual, aí repetimos o menos, e fica aqui 4. Então, o resultado é menos 4. Já o menos 2 entre parênteses elevado ao quadrado, aqui nós temos que considerar todo o número, menos 2, relacionado com o expoente 2. Então, nós vamos resolver da seguinte forma. Menos 2 vezes menos 2, multiplicamos duas vezes porque o expoente é 2, e aí aqui dá menos com menos numa multiplicação é igual a mais, então fica 4. Então, nós podemos observar que menos 4 é diferente de 4. Na terceira observação, nós vemos o seguinte. Menos 2 ao cubo é igual a menos 2, entre parênteses aqui, ao cubo. Espera aí. Se nós temos aqui duas potências que são diferentes, porque uma delas está com o sinal negativo entre parênteses e a outra não está, por que que aqui é igual? Então, vamos ver, pessoal, isso aqui. Resolvendo aqui, nós temos menos 2 ao cubo é igual ao menos, primeiro, porque o menos não se relaciona aqui com o expoente. E aí nós temos 2 multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui dará menos 8, pessoal. Agora, resolvendo aqui o menos 2 entre parênteses elevado ao cubo, nós temos menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Vai dar menos 8. Deu a mesma coisa. Pessoal, eu coloquei esses dois exemplos aqui para chamar a atenção para algumas coisas muito importantes. Primeiro, a relação entre números negativos e expoentes. Se o número negativo está entre parênteses, o expoente é para todo ele. Se a base não está entre parênteses e tem um sinal negativo, esse sinal negativo não se relaciona com o expoente. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção em relação a isso aqui. A segunda coisa é um número negativo entre parênteses elevado a um expoente par sempre vai dar um número positivo. E um número negativo entre parênteses elevado a um expoente ímpar sempre vai dar um número negativo. Então, essas duas informações são muito importantes. A gente precisa prestar bastante atenção nisto, porque são cometidos muitos equívocos em relação a isso aqui. Ok? Aqui eu coloquei um exemplo. O mesmo número, menos 2 entre parênteses elevado ao cubo, com o sinal de menos aqui na frente. Vejam como a relação de sinais aqui é importante. Nós temos menos 2 entre parênteses aqui, todo comprometido com o expoente. Então, nós temos um menos fora do parêntese. Esse menos não tem nada a ver com o expoente, então nós repetimos ele aqui. E aqui nós efetuamos a multiplicação do menos 2, que está entre parênteses, 3 vezes. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Nós repetimos aqui o menos fora do parêntese e escrevemos o resultado aqui dessa multiplicação, que é menos 8. E aqui, menos com menos vai dar mais. Então, aqui muda o resultado. É muito importante entender essa relação aqui entre os sinais e também a relação do número negativo com o seu expoente. Na quarta observação, nós vemos o seguinte. 2 elevado a 1 é igual a 2. Eu peguei esse exemplo aqui para dizer que todo número elevado a 1 dará ele mesmo. 7 elevado a 1 é igual a 7. Ok? E a quinta observação é a seguinte. Todo A diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, 9 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número diferente de 0, quando elevado a 0, o resultado vai ser 1. Agora nós vamos ver as propriedades da potenciação. Considerando as bases A e B números reais e os números naturais m e n, temos as seguintes propriedades. A primeira propriedade é a multiplicação de potências de mesma base. Então, quando multiplicamos duas ou mais potências de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes.
nós temos aqui A elevado a M vezes A elevado a N, ou seja, a multiplicação de duas potências de bases iguais. Então, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Nós temos exemplo aqui, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Multiplicação de potências de bases iguais, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então, fica 3 elevado a 2 mais 3, que é igual a 3 elevado a 5. Isso vai dar 243, que é 3 multiplicado aqui 5 vezes. Aqui nós temos um outro exemplo. Observando aqui, pessoal, nós temos 4 potências de base 2 e expoentes diferentes. Então, a gente vai observar a potência com menor expoente e, utilizando a propriedade aqui da multiplicação de potências de mesma base, a gente vai transformar as potências maiores em potências menores para que a gente possa relacionar uma com a outra. Então, vamos ver aqui. Nós repetimos o 7 vezes o 2 elevado a 5. Vamos deixar ele aqui. Observe que o 2 elevado a 8, nós podemos escrever da seguinte forma. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3, exatamente como na propriedade de multiplicação de potências de mesma base. Por quê? Porque nós temos aqui as bases iguais, 2, e podemos somar os expoentes. Se nós somarmos aqui, nós temos 5 mais 3 igual a 8. Da mesma forma, nós temos aqui o 2 elevado a sexta. Nós podemos escrever assim, 2 elevado a quinta vezes 2 elevado a 1, mais 2 elevado a sétima, a mesma coisa. Podemos escrever 2 elevado a quinta vezes 2 elevado ao quadrado. Agora, pessoal, observe que nós temos aqui, nessa soma de produtos, o 2 elevado a 5 como fator comum desses produtos. E aqui, no denominador, a mesma coisa. Nós temos aqui uma soma de produtos e o 2 elevado a 5 é o fator comum entre eles aqui. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós colocamos o 2 elevado a 5 em evidência e escrevemos aqui os outros termos dessa adição. Então, nós temos vezes 7 mais, observem que 2 ao cubo é igual a 8. Então, nós temos aqui 2 elevado a 5 vezes 7 mais 8. Aqui no denominador, nós temos a mesma coisa. 2 elevado a 5 em evidência, vezes 2 elevado a 1 é 2, mais 2 elevado ao quadrado é 4. Agora, nós podemos simplificar essa divisão eliminando o 2 elevado a 5 aqui. Por quê? Porque 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 5 é igual a 1. Então, nós podemos cortar aqui. O que nos resta é 7 mais 8, que é igual a 15, dividido por 2 mais 4, que é igual a 6. Então, nós temos aqui 15 sextos. A gente pode simplificar mais ainda isso aqui, dividindo o 15 por 3, que é igual a 5, e o 6 por 3, que é igual a 2. Então, nós ficamos com 5 meios no resultado dessa expressão aqui. Então, nós usamos a propriedade de multiplicação de potências de mesma base para resolver essa questão aqui, ok? Agora, nós temos a segunda propriedade, que é a divisão de potência da mesma base. Quando nós dividimos potências não nulas de mesma base, pessoal, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Na multiplicação, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Aqui na divisão, a gente subtrai os expoentes, ok? Então, nós temos aqui um exemplo. A elevado a m dividido por A elevado a n. Nós podemos fazer o seguinte, conservar a base e subtrair os expoentes. Então, vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui 7 elevado a 5 dividido por 7 ao cubo. Nós conservamos o 7 e subtraímos o 5 e o 3. Então, fica 7 elevado a 5 menos 3, que é igual a 7 elevado a 2. E isso aqui é 7 vezes 7, que é 49. Nós temos um outro exemplo aqui, 3 elevado a 8 dividido por 3 elevado a 5 menos 52. Observem aqui que nós temos a divisão entre duas potências de bases iguais. Então, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Nós temos aqui 3 elevado a 8 menos 5. Repetimos aqui o menos 52 e damos sequência. Isso fica 3 elevado ao cubo menos 52.
Então, nós temos 3 vezes 3 vezes 3 igual a 27, menos 52. Isso aqui dará menos 25. Então, nós temos aqui o resultado. A terceira propriedade, pessoal, é potência de potência. Quando nós calculamos a potência de uma potência, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, aqui, vamos ver como é que fica. Então, fica assim. A elevado a m elevado a n, ou seja, potência de potência, nós podemos conservar o a e multiplicar o m por n. Então, fica assim, a elevado a m vezes n. Vamos ver aqui um exemplo. Reduza a uma potência. Nós temos aqui 4 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Então, vamos reduzir isso aqui, que tem duas potências, a uma potência, utilizando essa propriedade de potência de potência. Então, nós temos 4 elevado a 2 vezes 3, que fica 4 elevado a 6. Na letra B, nós temos aqui 2 sétimos elevado a menos 2 elevado a menos 3. Então, nós repetimos a base, que é 2 sétimos, e multiplicamos os expoentes. Menos 2 vezes menos 3. Então, fica 2 sétimos elevado a menos 2 vezes menos 3 é igual a 6. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, vamos dar sequência nas propriedades. A quarta propriedade é potência de um produto. Dado um produto de dois números reais elevados a um expoente, podemos elevar cada um dos fatores a esse expoente. Então, vamos ver como é que fica aqui. Nós temos aqui A vezes B, considerando que A e B pertencem ao conjunto dos números reais, e esse produto está elevado aqui a um expoente. Então, nós podemos escrever da seguinte forma: A elevado a M vezes B elevado a M. Então, vamos ver um exemplo. Simplifique a expressão. Nós temos aqui A vezes B elevado ao cubo, vezes B elevado a 7, vezes A ao cubo elevado ao quadrado, sobre B elevado ao cubo vezes A elevado à quinta. Então, já utilizando a propriedade de potência de um produto, a gente já separa aqui as potências. Então, nós temos A elevado ao cubo vezes B elevado ao cubo, vezes B elevado à sétima. E aqui nós temos potência de uma potência. Então, nós podemos escrever A vezes 3 vezes 2 é igual a 6. E aqui nós repetimos no denominador o B elevado a 3 vezes o A elevado a 5. Então, nós agora separamos aqui as potências de base A e de base B. E agora nós iremos relacionar A com A e B com B. Pessoal, aqui a gente vai observar uma outra propriedade que é multiplicação de potências de mesma base. A gente conserva a base e soma os expoentes. Então, nós temos aqui A ao cubo vezes A elevado a sexta, nós temos A elevado a 3 mais 6, vezes, e B ao cubo vezes B à sétima, nós temos B elevado a 3 mais 7. Repetimos aqui o B ao cubo vezes A à quinta e vamos dar sequência aqui. A elevado a 3 mais 6 é igual a A elevado a 9. E B elevado a 3 mais 7 é igual a B elevado a 10. E aqui nós repetimos o denominador. Agora nós iremos utilizar, pessoal, a outra propriedade, que é a divisão de potências de mesma base. Quando nós dividimos potências de mesma base, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então, nós temos aqui A elevado a 9 dividido por A elevado a 5 e B elevado a 10 dividido por B ao cubo. Vamos ver como é que fica. A elevado a 9 dividido por A elevado a 5, nós conservamos o A e o expoente vai ser 9 menos 5, vezes B a décima dividido por B ao cubo. Nós temos B elevado a 10 menos 3. Então, isso aqui vai ficar A elevado a 9 menos 5 é igual a 4, vezes B elevado a 10 menos 3 igual a 7. Aqui nós temos a nossa expressão simplificada. Agora nós iremos para a quinta propriedade, que é potência de uma divisão.
Se A e B forem pertencentes ao conjunto dos números reais e diferentes de zero, e M pertencente ao conjunto dos números naturais, nós teremos A sobre B elevado a M é igual a A elevado a M sobre B elevado a M. Ou seja, quando nós temos aqui a divisão de uma potência, nós podemos elevar o numerador e o denominador ao mesmo expoente. Ok? Então, vamos ver aqui um exemplo. Verificar se o item abaixo é verdadeiro. Então, aqui nós temos a divisão de duas potências, 12 elevado ao cubo, dividido por 3 elevado a 5. Está afirmando que isso é igual a 8 terços elevado ao quadrado. Será? Vamos verificar para confirmar ou não essa informação. Bom, primeiramente, a gente aplica aqui a propriedade potência de uma divisão no 8 terços elevado ao quadrado, e nós temos 8 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. E 3 elevado ao quadrado é 9. Então, nós temos aqui 64 nonos. Agora, nós iremos resolver a outra divisão para depois compararmos aqui os resultados. Pessoal, a gente pode resolver da seguinte forma. A gente repete o 12 ao cubo e transforma o 3 elevado a 5 em 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. Porque multiplicação de potências de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então, 2 mais 3 é igual a 5. Isso aqui, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo, é igual a 3 à quinta. E aqui nós igualamos os expoentes da potência do numerador com a potência do denominador. Então, vamos ver como é que fica aqui. Aqui, pessoal, nós podemos considerar que é uma divisão entre produtos. Por quê? Lembrem-se que o 12 ao cubo está multiplicado por 1. É como se tivesse um 1 aqui na frente. Então, nós podemos escrever da seguinte forma para poder associar as potências aqui com o mesmo expoente. Nós temos aqui o 1 sobre o 3 ao quadrado vezes 12 ao cubo dividido por 3 ao cubo. Agora nós temos aqui a potência de uma divisão. Então vamos ver como é que fica. 1 sobre 3 ao quadrado é igual a 1 sobre 9. E aqui nessa potência de uma divisão, nós vamos fazer o seguinte. Escrever 12 sobre 3 elevado ao cubo. Aqui nós repetimos 1 nono vezes 12 dividido por 3 ao cubo é igual a 4 ao cubo. 12 dividido por 3 é 4. E aqui nós temos 1 nono vezes 4 ao cubo. Nós temos 4 ao cubo sobre 9. Resolvendo aqui, nós temos 4 ao cubo é igual a 64 sobre 9. Essa afirmação aqui está correta. Então, verificamos que o item aqui é verdadeiro. E assim concluímos as propriedades da potenciação. Muito bem, pessoal. Assim concluímos a 7ª aula da série Aprendendo Matemática. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like e siga acompanhando o canal. Desejo a você bons estudos e até a próxima aula.